estava canalizando os seres que estavam com você? Eu estava... O que estavam comigo, estavam pedindo para fazer perguntas. E eu fiz perguntas empolgados. Porque quando eu canalizo, quando eu necessito trazer o emocional, eu percebia que eles queriam entender essa comparação do que aconteceu nas últimas sessões que eu estava montando, e daí a gente informou o campo, né? Então tinha muitos seres querendo que deixa mais claro e explícito, porque vai ajudar a gente a explicar como é que está funcionando o trabalho, o que é essa história de zelador e história de humano que vem para essa dimensão e chega aqui e vê que tem um monte de gente para ajudar, seres que vieram com intenção. Então, só seres que não vieram com intenção que acabam ajudando os que vieram com intenções de guerra, intenção de competição, intenção de se entender, intenção, né, de resolver algo, né, seja ambição, seja compreensão. Você queria que fizessem perguntas e veio deles para fazer perguntas. É verdade, O lumínico serve para sustentar planetas, sistemas, grandes espaçonaves, a parte energética. Também é separada do corpo com implantes entrando dentro, utilizando o campo em volta. Se deixa um pouco com o humano, de acordo com o que o humano tem consciência, né, para vivenciar um mínimo de energia, e as outras energias da parte energética é usado o mental e emocional para influenciar esse corpo humano a estar em vida, a estar produzindo, essa parte energética a estar em vida. Eu perguntei para os seres por que acontece isso. Eles falaram, porque enquanto o humano está em movimento, o lumínico tem mais potência, vamos dizer assim. Enquanto a parte energética e física, seja criando o sofrimento que vocês chamam na Terra, o que seja, criando, vivenciando, fazendo esporte, comendo, o que a gente está fazendo energeticamente, que influencia o físico, né? Está fazendo com que o lumínico esteja potente. Isso responde por que um humano astral, um ser desencarnado, sem carne, sem a vida, sem corpo físico, por que ele produz tão pouca energia e interessa tanto pouco a alguns seres na quarta dimensão? Porque ele produz uma energia muito fraca, porque ele não tem corpo físico. Mas, na verdade, os seres estão usando o lumínico desse ser. Então, eles explicaram que quando o lumínico está emanado no corpo físico, tem uma emanação, uma manifestação física na terceira dimensão, ele produz energia mais forte. E quando o ser falece o corpo físico e só fica com o corpo etérico, astral, com o corpo, com o perispírito ou com a alma penada, ele produz muito pouca energia. Por isso que o lumínico de desencarnado não interessa tanto quanto o lumínico de um encarnado. Porque o lumínico tem mais força, ou mais força de criação. Tanto é que eu perguntei por que o desencarnado não tem criatividade, então. Né? E com o corpo físico tem. Porque a conexão do desencarnado com o lumínico, a reconexão é mais fácil da gente fazer. Mas a separação, a fenda que existe, a separação entre o lumínico e o energético, é bem forte. Porque quem está ali desencarnado, geralmente é um ser que não é multidimensional, senão não estaria na quarta, não estaria só na quarta. Então ele produz muito pouca energia, muito pouca criatividade, muito pouco movimento. Então o lumínico não recebe tantos impulsos assim para produzir. Então é mais interessante estar com a essência, com o lumínico de alguém encarnado do que desencarnado. Esse é um dado que me foi passado. Tem 3 dados para passar quanto a isso. Um exemplo é entender o lumínico do encarnado, já foi, esse é o mais simples. O outro é entender basicamente que o lumínico sustenta para muitos seres que não acreditam, não usam a sua própria potência do seu lumínico, eles pegam o lumínico do humano, e às vezes o próprio lumínico deles, às vezes não, sempre. O próprio lumínico deles também estão ali em cápsulas, né? Onde eles mesmos estão
ao invés de produzir as coisas, criar a partir do seu lumínico, que tem uma fonte inesgotável de energia, estão usando vários lumínicos de maneira de recuperar a energia desses lumínicos por modo indireto, dentro de uma cápsula, dentro de uma tecnologia, e não dentro de si. Então, a gente utiliza vários lumínicos para manter uma energia de um planeta, por exemplo, artificialmente, né? Isso é a Matrix, aquelas cápsulas, é o filme Matrix, ou seja, nós estamos vivendo uma mentira. Nós estamos em cápsula e, ao invés de vivenciar plenamente com esse corpo, a gente tem um outro corpo, que é holográfico, vivenciando algo muito limitado e não usando todas as capacidades do nosso lumínico. Não é nem para economizar o lumínico, porque o lumínico é inesgotável. Só que se ele tivesse com a gente, ele não seria usado por outros seres, ou não estaria sendo usado para manter o holograma de quarta e terceira dimensão. Então, nós, os lumínicos, mantêm este holograma. E a gente, então, vive um reflexo muito pálido, com um corpo energético muito fraco, sem ligado a esse lumínico, e um corpo energético que emana um corpo físico muito mais fraco ainda, ou com outra densidade até, com uma energia muito pouca que vem desse corpo energético, para manter o corpo físico. Quando a gente cuida do corpo energético, do que a gente sente, pensa, quando a gente cuida dos hóspedes, né? A gente está liberando o corpo energético para estar conectado plenamente no físico, viver a 100%, vamos dizer assim. O energético, sendo a 100%, conecta com o lumínico. O lumínico facilmente vai aparecer, porque o energético está chamando, está unindo, está mais pleno, tem que chegar num nível de consciência, o energético, onde ele possa acolher este lumínico, ou florescer de dentro de si essa semente, essa fonte, né? E com isso a gente acessa, então, quinta, sexta, sétima, oitava até 12ª dimensão, que são denominações de a gente acessa as frequências, outros estados de consciência. Mas o que é viver a simulação? A gente não tá vivendo uma simulação também aqui? Mas Holograma não é uma simulação? exatamente, É só porque, tipo, a que gente tá vivendo e a gente tá vendo aqui basicamente aonde isso. está falando, aqui você, Camila, Aqui, Terra, e Camila, na Terra. quarta dimensão? Também. Não. Na quarta a gente só Quarta está mente. mantendo a rede neural Ah, você tá mantendo para a os mente. zeladores, porque são os zeladores que estão vivendo. A gente não está vivendo na quarta. Quer dizer, é uma possibilidade a gente ler assim. Por isso que a gente está na terceira, nessa densidade. Mas a gente pode dizer sim, a gente está na quarta, com a simulação mantida pelo nosso lumínico. Só que na quarta a gente não está com o lumínico e nem na terceira. E poderia estar com o nosso lumínico na terceira e na quarta? Tá, então, isso era a pergunta dos seres, né? Será que na quarta dimensão a gente sequer está? Não estamos. É a mente que tá. É a parte que cria, que tá na quarta, então. Porque a sensação é que sem o lumínico, a gente não está, a gente está no holograma. Com o lumínico, a gente pode até continuar nesse holograma, porque o holograma está sendo mantido por vários outros lumínicos, mas aos poucos, os lumínicos sendo desencapsulados, o holograma vai se desfazendo. E a Da gente vai quarta ou da terceira? passando dos Da dois, porque terceira? os dois é o mesmo holograma. Ah, A terceira é o holograma da quarta. sim. Aí a gente vai passar todos para a quinta, para o mundo real, É o frequencialmente, mundo e com real. Que a intensidade. gente É um mundo cria. não holográfico, ou seja, onde você está num holograma consciente, que você está num Ah, tá. holograma Entendi. Você consciente, tá. com capacidades de reescritura de tudo. Aqui a gente pode até estar consciente, só que a gente ainda não está reescrevendo o holograma para gente. A gente não muda a cor do céu ainda na Tá. terceira. Tô consciente que estou no holograma, mas eu não sei fazer. Eu não sei o que fazer a partir da minha consciência de estar no holograma. Na terceira. Na quinta, eu consigo mudar. Na quinta eu estou agindo, sendo atuante. Aqui
a gente está atuando dentro das limitações deste holograma, como se tivesse, a gente aceitasse um teto de atuação do holograma. Por que a gente aceita? Porque se a gente fugir desse teto, os dragões negros vão pegar a gente, porque senão vai vir um monte de policial e vai atacar o corpo físico, porque se a gente começar a manifestar dinheiro ou curas, a gente vai ser endeusado e a gente não quer isso, porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, por que a gente não faz as coisas com nossas capacidades, já que nós estamos columínicos? Porque o holograma também existe e essas criações do holograma são mantidas de acordo com a consciência de quarta dimensão, com a mente de quarta dimensão. O universo é mental holográfico na quarta dimensão. A terceira, então, é mantida dentro da cocriação possível que existe na quarta, enquanto os seres estiverem criando um holograma limitado, a terceira vai ser limitada. Enquanto os lumínicos estiverem encapsulados, o holograma de quarta vai se manter com o corpo energético, criando o holograma de terceira. Quando o corpo energético estiver com o seu lumínico, ele vai começar a liberar outros corpos lumínicos, que seriam os comandantes, que liberam esses corpos, que decidiram, e são os que encarregaram de desfazer aos poucos o holograma, conscientizando esses corpos energéticos, ligando eles ao lumínico e conscientizando os que não estão ligados que o mundo está em transformação. Os hologramas estão em transformação. Então, a terceira, a quarta, vai passar a ser um estado de consciência de quinta, vai começar a se transformar de dentro para fora, né? Não é puxando a tomada, ou até pode ser, mas tem um momento em que a gente faz essa passagem, a gente está fazendo ela. Tem um momento que é perceptível para cada pessoa. Quando é perceptível, a pessoa vai dizer, pronto, estou na quinta, apesar de estar na terceira e na quarta, estou na quinta, sexta e sétima também. Só que eu estou concentrado nessa densidade de corpo, aqui junto com a turma toda que está aí, alguns com energético livre, outros com energético lumínico, né? E sendo sustentado por alguns lumínicos em cápsulas. Isso é uma pesquisa para fazer, se a gente decide isso mesmo, que isso seja assim. Porque como é uma criação, a gente pode ler o mundo assim, como a gente pode ler o mundo diferente, já que a gente cria tudo. Mas se a gente está lendo o que foi criado pelos seres que nós, os seres que criaram a quarta e que mantêm essa quarta, a gente está decifrando os códigos da quarta dimensão. Se alguns códigos passam por isso, pelo lumínico encapsulado, então o que a gente está fazendo é desmantelando o holograma de quarta, que o de terceira vai se desfazer por si mesmo. Uhum. Assim, porque os lumínicos estão em cápsulas, para que servem o que serviam, como se mantém a quarta dimensão, quem vive nela, quem vive consciente da quarta dimensão, pode manifestar ali o que quiser para eles da quarta, e quem está consciente na quarta pode matar e vive na terceira, pode materializar na quarta, manifestar na quarta para se materializar na terceira, que são os iniciados, que a gente diz, né? São as pessoas que estão conscientes na quarta, e como seria nós, por exemplo, né? Então a gente pode materializar o que a gente quer, já que a gente manifesta na quarta. Alguém que veio encarnar aqui na terceira tira o proveito dessa situação, de estar consciente como funciona a quarta, que tem lumínicos e que é a partir dali que gera energia para a manifestação da quarta. Como sobrevivem os seres na quarta dimensão que estão adormecidos? Com qual energia, como é que eles mantêm o corpo energético se eles não estão conectados com o lumínico, os que não estão? Será que tem um mínimo de lumínico que sustenta eles? Ou é como obsessor que eles se mantêm? Eles precisam grudar para sugar um pouco a energia do humano, para ter esse corpo de plasma, tem que se alimentar um pouco de ectoplasma. Na terceira dimensão, se come e se respira. Como acontece na quarta dimensão? Como existe os conectados e os desconectados ao lumínico? Existe os conectados e os desconectados ao corpo lumínico, ou pelo menos em porcentagem, um está mais conectado, outro está menos. E na quinta D, todos que estão na quinta D estão com seus lumínicos?
ou também tem porcentagens ou cápsulas? O lumínico só produz energia se ele estiver emanado como corpo energético e, sobretudo, como energético e físico. Ele produz energia se ele está na quarta e na terceira, né? Será que é por isso que é necessário uma holografia para ele produzir energia que sustenta uma dimensão mental? Essas respostas começaram a ser acessadas agora, hoje. Essas questões que eu enviei para você no WhatsApp. Parece que a gente perde a consciência quando se fragmenta. Sim. Que você no Entre Vidas estava sem consciência quando se fragmentou. E você, quando estava observando a Terra, que provavelmente era a quarta dimensão, chamada Entre Vidas, você tinha se fragmentado na sexta dimensão, em Marte. E não conseguia lembrar que você era comandante da Supra. Então você não estava consciente. Por causa da fragmentação. Talvez tivesse uma parte do corpo lumínico ali, alguma coisa assim. Lumínico, energético, não sei que fragmento se produz na sexta. Ou talvez a gente esteja falando mais de corpo de densidade sexta, né? Mas Marte já tinha baixado consciencialmente, estava só adaptando. Porque aparentemente é isso. Quando você baixa em consciência, depois, antes do corpo, depois vem o corpo, então. Quando a gente baixou da quinta para a quarta na Atlântida, a gente tinha um corpo de quinta numa consciência de quarta. A gente fez tanta bobagem, tá? A gente fez tanta coisa de quarta, que a gente teve que morrer o corpo de quinta ou transformar o corpo de quinta para densificar num outro corpo de quarta, onde tinha muito mais gravidade na Terra e a gente era muito menor, de 2,80 m para 1,20 m, 30 para caber num corpo mais homo sapiens, porque a nossa consciência tinha descido da quinta para a quarta e já não acessava mais a quinta. Então a densidade corporal se adaptou para a nossa consciência. Se a gente tem um corpo de quinta e a gente começa a fazer as coisas de quarta, terceira, meio que a nossa densidade corporal vai modificando. Então não faz mais sentido ter esse corpo de quinta, sendo que as atitudes são de terceira e de quarta. São de quarta, digamos. É isso? Aí o paradigma que se diz que não tem involução, se isso é involução ou não. Não é só diferente. Não é involução, só é diferente, né? Não significa. São densidades diferentes, são experiências diferentes. Pois a única coisa que eu vi de diferente é que ele fala em evolução do espírito. Tá certo, pode ser assim, em expansão, em diferenciação do espírito. Só que o que a gente fala é que quem está se diferenciando, se compreendendo, são os zeladores, os hóspedes. Porque, pelo menos os humanos que a gente atende aqui, são os que vieram para ter uma experiência aqui e encontraram muitos seres que não saíam daqui, que estavam só aqui. Então, a gente mesmo também ficou isso. A gente também perdeu a nossa multidimensionalidade. A gente mergulha tanto aqui que a gente perde a nossa capacidade multidimensional, ou seja, a gente encapsula o nosso lumínico. Ou a gente se deixa encapsular para manter a holograma. Isso acontece em outras dimensões também. Porque ao estar muito mergulhado na dimensão que tá, você esquece que é multidimensional. É isso que acontece? Eu estou tão imersa. Quando eu lembrei que eu vim da oitava para a sétima, da sétima para a sexta, foi isso que eu declaro. Eu fiz um vídeo, eu gravei, que eu declaro como eu fui meditando, eu ia em meditação profunda e ia descendo as dimensões. E quando eu chegava numa outra dimensão, eu já não tinha mais tanta lembrança da dimensão anterior. Eu ia esquecendo e apagando, eu ia mergulhando a fundo nessa dimensão. Então, na dimensão alta, quando eu estava na sexta alta, eu lembrava da sétima e tinha as capacidades praticamente ativas. Quando eu ia para a sexta baixa, das 6.5 até 6.0, eu perdi essas capacidades. Então, eu já estava predestinado a ir para a quinta. E quando eu fui para a quinta, houve também uma separação, eu já não sentia mais que todo mundo estava
ligados no amor, e sentia que cada um era um amor, mas cada um era desligado, era uma mais individualidade. E na quinta dimensão baixa, quando eu fui, eu já criei ambição, já criei vontade de ir para a quarta, de ter um corpo, de experimentar isto, daí eu acabei vindo para a quarta. Aí na quarta é essa coisa que eu não sei o que é, que eu não consigo identificar, que é o lumínico já está em... O que está rindo? Não, ou não conseguir identificar faz parte de viver a experiência. Porque você tá tão imerso que você não, além de não saber das outras dimensões, você não sabe da onde você tá. Porque a quarta era a desconexão total da quinta e da sexta. Era isso que eu falo. Ao você estar. Daí você, ao estar nessa dimensão, você até não sabe sobre ela. Na quarta. Não tem. Você nem sabe sobre ela, nem sobre as outras, praticamente, né? Não. Desconecta completamente. Essa é a imersão da quarta. Por isso que, então, esses seres, o que eles podem fazer é influenciar a gente, para a gente vem num corpo físico, na terceira, e eles influenciam a gente para entender a outra dimensão, porque para eles, tipo, a quinta, eles podem até saber que existe, mas não tem acesso. Então, o caminho deles é a terceira, para se descobrir. Já que a quinta é quase impenetrável, eu tenho que ir até a terceira, descer um pouco mais para compreender a quinta. Para compreender a quarta, quem eu sou. Aí, quando eu compreendo na quarta, eu posso acessar novamente quinta, sexta, sétima, oitava. Pelo menos é isso que a gente viu, que é isso que eu tinha visto nas sessões. Ao compreender o que não está de tão fácil compreensão, você compreende o restante, porque quando você está na quinta, você compreende a quinta. Quando você está na sexta, você compreende a sexta. Quando você está nas outras dimensões, sétima, oitava, você compreende. Mas ao não compreender a quarta, você não compreende as outras. Ao compreender a quarta, você compreende e lembra das outras, é isso? Uhum. É que quando você vai viajar, você tem a tendência a esquecer de onde você partiu para ter uma experiência plena. Quando você enjoou já daquele lugar onde você está, ou já completou, já estou aqui uma semana, ou já estou aqui 4 anos nesse novo país. Então agora você passa a lembrar dos outros lugares onde você esteve, das outras possibilidades, do continente, por exemplo. Vou voltar para o meu continente e visitar os países que eu não conheço ainda no meu continente. Esse é um exemplo de quando você completa a experiência de quarta, vou trazer o meu lumínico e vou aumentar o meu campo de possibilidades de experiências, de criação, de vivência. A melhor explicação é o dinheiro no banco, é um cartão de crédito. Como assim, melhor explicação? Dinheiro no banco? Você vive na Europa ou no norte da Europa, nos países ricos, daí você vai viajar para a América Latina. Aí você pode vir para a América Latina e você vai dizer, bom, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou viver como os latino-americanos. Então eu não vou usar o meu cartão de banco, eu vou trabalhar, eu vou viver como os latino-americanos, vou viver com um salário, 2, como eles vivem, para ter essa experiência plena. Eu vou viver com o mínimo. Né? E senão eu venho para a América Latina e fico em hotel, fico em bairros ricos, seguros, aí eu não tenho a experiência do que é ser um latino-americano, estar nesse país. Então eu vou viver como eles, eu não vou ser, porque os ricos vivem quase igual em muitos países. Mas mesmo, não, muda o país. Muda o país, mas eles continuam tendo os mesmos privilégios e não tem muita diferença, tipo... Até o momento que eu decido ir num país, sei lá, eu digo, eu vou no Haiti, e que eu não tenho mais nada do meu dinheiro, nem adianta eu usar meu cartão de crédito, porque não tem aonde eu gastar, não tem hotel. Não tem maquininha de cartão, né? Acabou de ter um terremoto, por exemplo, e não tem mais. Então não adianta, mesmo que eu esteja o meu lumínico, não adianta eu criar coisas aqui, né? Porque não tem como, né? A não ser, o que os seres fazem? Compram pessoas, escravos. Ou seja, na quarta dimensão você compra desencarnados, compra seres para ter energia para trabalhar para você. O que você pode é não trabalhar, mas mesmo assim você não vai ter o conforto que você tem tendo o teu lumínico.
porque não existe ali, não tem indústria, não entra produtos, né? Sei lá, no Haiti, Cuba, não sei se é país, África Não, mas aqui Central é meio que Africana. você tem um cartão de crédito internacional, pode ser, ou até você tem um cartão de crédito nacional. Você vai viajar, esse cartão de crédito não vai funcionar naquele país, porque o teu cartão de crédito é nacional. Ou você tem um cartão de crédito internacional, mas aquele país específico não aceita cartão de crédito, é só dinheiro e dinheiro local, e você não tem nem aonde trocar, você vai ter que trabalhar naquele país para ganhar dinheiro para poder estar naquele país. É tipo, é isso. Essa é a terceira dimensão. A Você vai ter que incapacidade, viver nós essa somos terceira. limitados, mesmo É, tendo a grana, mesmo tendo o lumínico. você tem tudo, mas não, você não tem. Esse lumínico aqui não faz uma diferença, porque não tem outros lumínicos para aceitar essa energia de troca de lumínico. É basicamente isso, né? E a energia de troca aqui, você vai ter que andar conforme esse local funciona. Então, aquelas perguntas que foram enviadas já estão sendo respondidas. E na quinta, foi perguntado se todos têm um lumínico na quinta. A quinta também tem as suas capacidades de criação, dentro do limite que é o estado frequencial de consciência de quinta dimensão, que é de sexta diferente, que é diferente do de sexta. Só que você pode sair da quinta para sexta, como você pode sair de um país na Europa e para outro, onde você tenha capacidades de utilizar o teu cartão de crédito com produtos diferentes. Alguns dizem com mais qualidade, porque o iogurte na Suíça, os pedaços de fruta são desse tamanho, e em Portugal não tem nem pedaço de fruta, é que nem no Brasil, é mais aguado. A não ser que É, seja. Desculpa aí, mas não. não Mas entendi. Mas assim mesmo. então, na quinta, eles já não estão com lumínico? Ou seja, não estão com lumínicos ou eles também têm que encontrar esse lumínico? Assim, estão com lumínicos, só que as Não, na limitações verdade, não é o todos estão. lumínico. Na As verdade, todos. limitações é o que você pode fazer na quinta. É o que Ah, tem tá. disponível para se fazer na quinta, Ah, que é entendi. diferente da sexta, que você está A consciente que disponibilidade. existe a sexta. Então, o É que só. faz uma pessoa viver num país que não tem um iogurte e um sorvete tão gostoso como Portugal, ao invés de viver na Suíça, que tem um iogurte gostoso, os portugueses vão viver na Suíça e Luxemburgo, onde tem, só que os seres que estão lá em Luxemburgo e na Suíça podem não ser tão saudosistas, divertidos, ou abertos, ou sei lá o que, como culturalmente é uma outra experiência. Se não fosse a mesma, seria a mesma dimensão frequencial, mesmo jeito de pensar, né? Então é uma cultura outra na sexta, é uma outra característica. Só que Talvez você a está consciente e você pode transitar. talvez a experiência da matéria é mais interessante, mas a experiência do ser como convivência é mais interessante essa transição, Como assim? É mais interessante essa transição. porque pelo exemplo que você deu, que culturalmente é diferente. Uhum. Quinta da sexta, sendo a quinta talvez tem essa não alegria, mas esse movimento. Eu estava explicando às pessoas que continuam morando naquele país. Uhum. Eu sou daqui, eles se sentem daqui. Porque Vários outros migraram para outros países e se sentem bem nos outros países. Então, aqueles que ficaram ali dizem isso. Não, mas o aqui tem a saudosismo. cultura que me alimenta. É como vocês que estão na terceira ainda. Tem alguma coisa que vocês escolheram que fazem vocês ficarem ainda aí, senão vocês não estariam mais aí. Por que que nós estamos aqui? Tem alguma coisa que é disso que a gente está falando. Por que que os seres ficam na quarta? Mas os seres dizem, nossa, eu não quero ficar na quarta, eu quero ir para a quinta. O negócio é que da quinta eu posso escolher ir para a sexta, sétima. É muito fácil. Eu me concentro e pronto, eu mudo o meu estado frequencial, o meu corpo. Só que da quarta para a quinta não é assim, não era assim. Estavam fechadas, havia uma barreira, assim como há uma barreira de terceira para quarta. Nem todo mundo atravessa essa barreira consciente.
tanto da quarta para a terceira, quanto da terceira para a quarta. Quem vai para a terceira para a quarta em projeção astral esquece quando volta para a terceira, e quem vem de quarta para a terceira esquece quem se é e se acha um humano ridículo limitado. Esquece que é uma alma que tem uma história na galáxia, nos planetas. Então, essa impossibilidade, eu tenho passaporte aberto na Europa, só que se eu for para um outro país, eu vou precisar de um visto, eu não vou poder usar o meu cartão de crédito, como você falou, que só funciona na Europa, né? Uhum. Essa é era a diferença da terceira e quarta para quinta, sexta, sétima, oitava. E depois a diferença da nona à 12ª, né? 4, 4, 4. De 1 a 4, de 5 a 8 e de 9 a 12. É como se a gente fosse em um mercado de bairro, um mercado que é uma vendinha, tem isso, certo? A terceira, daí um mercado de bairro tem mais opções. Daí um mercado um pouco maior, tipo, não é de bairro exatamente, tão pequeno, é um pouco maior, é um supermercado, já tem mais opções. E outro hipermercado, mercado que oferta coisas internacionais, já é outra variedade de opções que tem. É Não, isso, não vai ter mais pãozinho caseiro da tia Maria que tem no mercado do bairro. do bairro. Isso é a experiência, tipo, não tem. O que tem do mercado do bairro, tem no mercado de bairro. Não vai ter num grande mercado. Tipo, são Muita outras. coisa o grande mercado tem, mas muita coisa específica não tem. Só indo no Não. mercadinho para E tem experimentar. Só encarnando na terceira para experimentar que tipo de isso. amor que existe na terceira, de relacionamento, de presença, de tempo, linha temporal, tudo isso, de morte, de perda, sei lá, tudo isso que permite aqui de alegrias. E o que acontece do mercado maior tem uma quantidade, uma variação de opções, uma grande variação de opções. No mercado menor não tem. Mas essa diferença entre o mercado de um bairro para o mercado de outro bairro, de outra região. Tem coisas mais específicas que só o mercado de bairro tem, mas em outro mercado de bairro, em outra região, tem outras coisas específicas, muito regionalizado, muito, tipo, como que é Aí você diferente. falou que a experiência de cada um É, é é singular, mesmo diferente, na mesma dimensão, na mesma densidade. é muito diferente. Assim como o proprietário de cada mercado dá o seu toque na decoração, na escolha dos produtos, Sim, mesmo que sejam parecidos, tem singularidade, individualidade ou algo sim. E os produtos próprio. produzidos normalmente os produtos produzidos naquela região estão nesses mercados pequenos, estão sendo comercializados. Os seres meio que contribuem para que aquele local funcione. Então você vai ter a experiência de acordo com o local que você escolhe estar. Sendo o da terceira, você tem a experiência tipo, nesse, nessa região, um quadrado, um bairro. Você está dizendo que seria normal, então, encapsular o lumínico na quarta dimensão, porque ali é o cartão de crédito que não funciona. Então, se eu não posso criar com o meu lumínico muitas coisas aqui, mesmo que é capacidade infinita de criação, mas dentro da quarta, finita dentro do universo de quarta, então eu encapsulo meu lumínico. Mas com isso eu não lembro da quinta. Então eu mergulho mesmo na quarta. Então só para eu mergulhar mesmo, vai dizer, ó, você quer ter uma experiência total na quarta? Então coloca o teu lumínico aqui. Mesma coisa quando a pessoa dizer que você quer ser brasileiro mesmo, então coloca teu cartão de crédito nesse cofre aqui e vai trabalhar como um brasileiro. Vai pedir emprego e vai ver o que é, para você vivenciar igual um brasileiro, que trabalha, que é a maioria dos que vivem aí como vivem, né? Daí você coloca o teu corpo lumínico, o teu cartão de crédito numa cápsula, só que você acaba esquecendo, você vive tanto como brasileiro que você esquece que você tem outras histórias, Marte, Júpiter, Talvez Lira, talvez é Sirius. um entendimento que para estar na terceira, na terceira e na quarta, eu escolho estar na terceira, eu escolho conscientemente estar na quarta. E com essa escolha, meio que talvez é o entendimento que se tem que tem que colocar o lumínico nessa capa. Não que tem que se fazer, mas é o entendimento do que é feito. A gente que escolheu isso, e acreditando nisso, assim, construindo a quarta dimensão sem lumínico. Acredita que essa é a construção da quarta.
Não que tem que fazer, não que mas acredita que, tipo, como que é aquele consciente coletivo. Tipo... Porque a gente falou que dá para viver em luz com lumínico na quarta. Óbvio que você não vai ficar muito tempo ali. Você vai se manifestar em outra dimensão, porque não é porque é óbvio. Esse óbvio é porque você vai experimentar rapidamente tudo que a quarta pode te dar com o teu lumínico. Porque é um mercadinho menor, então você já sabe tudo que você pode comprar. E quando você vai quinta, sexta, sétima, é um mercado maior. Então, você fica mais tempo nesses outros mercados porque tem mais opções. Você dorme ali. E na quarta você fica menos tempo. É como uma cidade muito pequena que você diz, não, tá bom. Você pode até achar agradável ficar um tempo ali, mas diz, bom, agora eu quero outra cidade maior. Então, eu posso viver plenamente com o meu lumínico na quarta e na terceira dimensão, que é o que a gente está fazendo aqui. Plenamente dentro do que oferece essa dimensão da criação. Dentro desses limites, dentro do que a gente conhece e que pode ser feito que nem no mercado. Tipo, eu conheço que tem esses ingredientes, eu até consigo fazer essa receita, consigo fazer, tipo, elaborar uma receita, elaborar algo a partir do que tem disponível naquele mercado. Eu não consigo fazer além daquilo. Mas isso impede eu trazer produtos dos mercados maiores? Se eu estou com meu lumínico, não está tranquilo? Você consegue transitar, se você consegue transitar... Então, e você começa a trazer produtos diferentes, por exemplo, uma cidade pequenininha, você traz uma moto elétrica. Aí você tem que ver se as pessoas dali vão querer achar normal, se você vai querer vender, ou se as pessoas vão achar ruim, que está tirando a cultura dela, a experiência dela. Não, aqui a gente gosta de poluição, de barulho. Quando a moto passa, ó, eu sei que esse é o Zé, esse é o João, porque eu conheço a diferença do barulho da moto. Essa elétrica não faz barulho, eu não quero isso. A gente não acha legal ter isso. Ninguém vai usar, só você. Que está tirando a autenticidade que faz a gente ser terceira dimensão. Eu não quero ser luz, eu não quero manifestar tudo aqui. Eu quero trabalhar, suar o corpo, essa densidade, porque é muito fácil entrar na terceira dimensão manifestando as coisas com a capacidade de consciência. Quero criar máquinas para isso. Quero ter tempo, usar o tempo. Eu quero aproveitar esse tempo que existe, passado, presente e futuro, acreditar nisso, vivenciar a partir dessa cocriação aqui. É mais ou menos isso que faz a pessoa querer manter-se nessas dimensões? E nem deixar o seu lumínico de lado, seu cartão de crédito parado? É que acha que o que tem tá bom e eu não quero mais nada além daquilo, porque não, tá, eu gosto de trabalhar, gosto de sofrer, eu entendo que este trabalho duro que me faz suar é que me dignifica, que me torna o que eu sou, o ser humano na Terra. Sem esse trabalho, sem isso, eu não sei ser outra coisa além. Tá. Isso já foi entendido. Então vamos agora à pergunta de: e vocês que querem viver com o lumínico na terceira dimensão, vocês estão estragando a terceira dimensão ao fato de viverem despertos? Estão atrapalhando quem quer viver a terceira dimensão plenamente sem isso? Isso que vocês estão trazendo de outras dimensões? Esse amor incondicional, por exemplo, sei lá, essas coisas aí. Essa telepatia, conversar com os seres de quarta, quinta dimensão. Vocês estão atrapalhando isso aqui? O enredo da terceira? Trazendo uma moto elétrica? Não, até porque talvez essa moto elétrica só seja percebida, só seja notada e admirada, ou alguém queira ter essa moto elétrica a partir do momento que sinta que é dela. Porque senão vai ser só uma moto elétrica passou ali, tipo, e nem se não estou para ser desperta, estou na terceira e não estou para ser desperta, eu não vou perceber essa moto elétrica. Então não vai fazer uma diferença, não é esse burburinho que tá aqui para ser, tipo, a gente não está trazendo uma tecnologia e obrigando a ser usada essa tecnologia, né? Se você quiser. A internet está disponível, mas se quem não quiser usar a internet, fica com o livro. O livre-arbítrio da pessoa, do ser, querer ou não usar, querer ou não experimentar, querer ou não até ver, porque às vezes não é visto, né? Só passa assim, nem sei ignora. O que é. Estranho. Acaba que é muito estranho que ignora, nem tenta compreender sobre o que é. Fica indiferente. Porque está escolhendo outra frequência mesmo, consciencial, e que bom, né? Porque essa é a capacidade que tem ali mesmo, aproveitar isso.
né? A matéria, então você aproveita a vida na matéria, suando, seja a desculpa que der, desculpa não, a escolha que vier é a escolha dessa pessoa. Só que ela tem discernimento, a gente traz a moto elétrica, ela pode escolher entre a barulhenta que polui e a silenciosa que polui de outra maneira, com baterias, né? Mas às vezes vai da pessoa achar que a moto elétrica é muito fora do contexto dela ou muito fora do orçamento dela, muito fora de tudo. Mas as pessoas nem pesquisou sobre qual é o custo, se cabe dentro do que é, da capacidade que ela tem para ter essa moto elétrica, porque entende Mas que ela sabe que existe agora. Alguém agora passou de sabe moto que elétrica. existe, mas ela nunca foi atrás para pesquisar se tipo é significativo para ela ter ou não, é tipo Mas quanto quando ela quiser, realmente ela vai. isso, quando ela quiser ela vai, mas ainda assim, mesmo vendo, ela continua fazendo o que sempre foi feito, tipo, não, vou comprar essa moto, porque essa moto, tipo, eu vou comprar essa moto normal ali, uma moto dessa melhor, não uma moto que pode ter uma tecnologia diferente, porque isso daí não é para mim, ou isso daí é, tipo, muito fora do meu alcance, mas não fez esse peso de medir qual é, dentro da terra, dentro das possibilidades que eu tenho, qual é os custos que eu consigo para ter uma moto elétrica e os custos que eu tenho para uma moto convencional. Pesando isso ou indo atrás, a pessoa talvez tenha esse discernimento. Tá, então o discernimento vem com uma certa responsabilidade de eu escolher que pode ser bom para mim, para toda a comunidade, para todo o planeta, quanto à poluição, quanto ao longo termo, né? Pensar nos meus netos e não só em mim. E a moto barulhenta não está só poluindo o som, está poluindo o ar da minha comunidade. Ou pensar que não faz diferença. Ah, mas só o meu lumínico, o que adianta eu me iluminar sendo que o restante não está? Não tem esse lumínico ativo. Então eu quero ser como a maioria, para não ter É, essa é diferenciação. a questão de experimenta pilotar essa moto para ver se te agrada. Experimenta o teu lumínico para ver se te agrada. Tem sempre a chance de experimentar, né? Sim. A experiência muda bastante, né? Experimentar. A gente respondeu várias dessas questões. A questão da intenção de vir para cá, porque tem um contexto, assim. A gente tem um corpo lumínico. Tá, onde é que está meu corpo lumínico? Olha, provavelmente está numa cápsula ou está numa semente dentro de você, que dá no mesmo, né? E que não está ativo. Né? Como isso? É como um cartão de crédito que você não pode usar porque você tem que desbloquear. Pronto, agora ficou lavanderia das almas, já está funcionando, né? Sim.